O conflito entre Israel e Palestina se estende especialmente desde os anos 1940, após o término da Segunda Guerra Mundial. A disputa pelo território tem se arrastado por décadas, intercalada com tentativas de diálogo e agravamento dos enfrentamentos. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos aspectos do conflito palestino-israelense. As raízes dos dois povos no território da Palestina e Israel. Este também é um ponto de debate na histórica disputa, que se intensificou no ano de 1948, quando foi declarada a independência de Israel. Os palestinos atuais descendem dos antigos cananeus, que estão naquela área, ou começam a estar naquela área, no chamado Vale do Rio Jordão, que está entre a Jordânia e a Palestina histórica, há mais de 12 mil anos. A cidade de Jericó, por exemplo, segundo a arqueologia moderna, tem 10.700 anos e pode ser a cidade mais antiga da história. E pesquisas genéticas feitas por geneticistas detectam que 90% da população palestina descende desses cananeus. Na verdade, é a libanesa, mas ela se transporta para os palestinos automaticamente porque tudo isso começou na Palestina, né? Então, a pesquisa foi feita, na verdade, pelo Instituto Sanger do Wellcome Trust, que é britânico, e essa pesquisa é de 2017, e ela foi publicada na Revista da Sociedade de Genética Humana dos Estados Unidos. Ela constatou que 90% do DNA dos libaneses atuais, que são exatamente idênticos aos palestinos, 90% desse DNA é cananeu. E ele foi contrastado com o de 5 cadáveres cananeus enterrados na cidade de Sidom, comparado com o de 99 libaneses de hoje. Então, a totalidade da história da Palestina está ancorada nessa antiga Canaã, ou Grande Canaã. O Walid Rabah é o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, FEPAL. Ele concedeu entrevista ao Estação História. O povo judaico também argumenta possuir longa relação com o território em disputa. O povo judeu tem as suas raízes na região da costa do Mediterrâneo, conhecida como Levante, há milhares de anos, quando uma identidade monoteísta identificou essa população em relação aos povos pagãos da região. O povo judeu se estabeleceu nas montanhas da Judéia e da Samária há aproximadamente 3.000 anos, e desde então sempre tem havido uma população judaica que habitou aquele território. Após a expulsão da população judaica pelos romanos no primeiro século da era cristã, os judeus se dispersaram, principalmente pelo que era o Império Romano naquele período, e depois continuaram a sua migração com expulsões de vários dos países da Europa, como a Inglaterra e a Espanha, por exemplo. No começo do século XX, surge um movimento de autodeterminação do povo judeu, espelhado no que estava acontecendo na Europa do período imperial. Esse movimento buscava as raízes do povo judeu no local de onde foram expulsos há milênios. Esse movimento migratório foi principalmente uma resposta ao aumento do antissemitismo na Europa e a percepção de que a população judaica não poderia se integrar nas sociedades europeias e, portanto, necessitavam uma solução baseada na autodeterminação dos povos. Samuel Feldberg é professor de Relações Internacionais e especialista em Oriente Médio, além de diretor acadêmico da Stand With Us Brasil. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial teve impacto importante para o movimento migratório do povo judaico. A relação que nós temos com Israel não é só desde 1948, quando foi criada. Muito pelo contrário, já na época dos templos, tudo de muito tempo atrás, a história do povo judeu, ela ocorre no que é hoje o Estado de Israel.
O grande problema é que quando a gente teve a questão da Segunda Guerra, o Holocausto, muitos judeus, e essa é até uma frase interessante, em que você tem frases escritas nos muros: judeus vão para a Palestina, entendeu? Saiam da Europa e vão para a Palestina. Então, depois que uma migração muito grande de todos esses judeus que estavam principalmente na Europa e foram para a região lá de Israel, depois que foi criado o Estado de Israel. Muito antes também. Antes já tinha muitos judeus que já moravam nessa região. Marcos Knobel é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Um momento histórico pelo acordo de paz na região se deu na década de 1990. Oslo I, 93, Oslo II, 96, Oslo III seria 2000, quando nós teríamos a chamada resolução do status final. Jerusalém, refugiados, as fronteiras definitivas, etc. Mas, em 96, quando vai acontecer Oslo II, é assassinado em novembro de 95, o israelense que assinou Oslo, Yitzhak Rabin, por um extremista judeu, e que assassinato que é comemorado por figuras extremistas, como, por exemplo, naquela época ainda incipiente na política, Benjamin Netanyahu, que não por mero acaso em 96 se torna primeiro-ministro pela primeira vez. Em 2000, e aí ele começa a sabotar Oslo. Em 2000, quando é para entrar em vigor a fase 3, chega ao poder outro, avesso a qualquer negociação com os palestinos, Ariel Sharon. E aí ele começa a invadir localidades palestinas, ocupa cidades palestinas que estavam em Oslo, na chamada Área A, de administração civil exclusivamente palestina, e cercam Yasser Arafat na chamada Muqata, a sede do governo palestino, onde ficava Yasser Arafat, e ele é levado à morte por envenenamento por polônio em 11 de novembro de 2004. Este processo todo engessa o processo de paz inaugurado em Oslo, e a autoridade palestina está em vigor administrando assuntos civis, porém, com a ocupação militar israelense, os postos de controle em vigor, o controle das alfândegas, o controle da imigração, consequentemente de todas as fronteiras, o controle dos recursos hídricos e outros recursos mais, a construção de um muro que tem mais de 700 metros e até 8 metros de altura, que confisca terras palestinas, confisca os aquíferos palestinos e impõe um regime de apartheid ainda mais severo. O acordo pode acontecer? Existe margem, mas você não pode ter um grupo terrorista como Hamas, Jihad Islâmica, coordenando isso daí, entendeu? Você não tem como fazer um acordo de paz com um grupo que quer o seu extermínio, que é o que acontece com a questão do Hamas. Enquanto tiver o Hamas, não tem como ter paz. A partir do momento que você tira o Hamas da jogada e deixa para um governo palestino legítimo e que queira negociar paz, com certeza isso daí tem tudo para poder existir. Difícil, porque lá a gente sabe que as questões de convivência são muito difíceis por algumas facções de ambos os povos, mas isso é totalmente factível. Vide como a comunidade judaica aqui vive junto com a comunidade árabe aqui em São Paulo. Existem barreiras importantes a serem superadas para que a paz possa se concretizar entre israelenses e palestinos. Eu não vejo com nenhuma esperança alguma solução. Se eu tivesse outra situação, eu diria para você que pelo menos as fronteiras, não falo nem das fronteiras de 47, fronteiras de 67 sejam respeitadas, né? Porque em 67 tem a Guerra dos 6 Dias e aí alguns territórios são anexados, né, a Israel, como a Jerusalém Oriental e a expansão das colônias, né, israelenses na Cisjordânia, que agora também já tem cercando Gaza. Então, mesmo que tenha uma solução, mesmo que se resolva qualquer coisa, a pergunta é o que fazer com 500 mil colonos em torno da Cisjordânia. Então, um desafio seria, por exemplo, a Jerusalém, tanto os judeus quanto os palestinos reivindicam Jerusalém, que é um tema super sensível. Então, os Estados Unidos transferiu a embaixada para Jerusalém,
Jerusalém tem que voltar ao status que ela tinha antes, em 47, ou seja, ser uma área internacional. O direito ao retorno. Eu acho que os palestinos, né, são milhões de refugiados, né? Israel rejeita o retorno, né, porque eles têm nisso uma ameaça demográfica ao caráter judaico, né, que seria a maioria. Muna Omran é culturalista, doutora em História e Teoria Literária pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em São Paulo. Professora na especialização em Relações Internacionais do Oriente Médio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas, e é coordenadora do Al-Farabi, grupo de estudos sobre o mundo árabe e islâmico. No lado israelense, estes seriam alguns dos obstáculos. Enquanto existiu o regime sionista, nenhuma chance. É a mesma coisa. Como é que poderia haver convivência entre brancos e negros na África do Sul enquanto resistisse o regime de apartheid? Era impossível. Como poderia ser pacificada a Alemanha dos anos 30 e 40 enquanto existisse o regime nazista? Era impossível. Como poderia ser pacificada a Itália dos anos 20 aos anos 40 enquanto existisse o regime fascista? Era impossível. Enquanto existiu o regime sionista, não será possível. Por quê? Porque ele é um regime de apartheid, ele é um regime de segregação racial, ele é um regime supremacista, ele é um regime belicista, é um regime que no centro da sua natureza está o expansionismo sionista. Né? Está uma política expansionista. Enquanto existir o regime sionista, não haverá soluções, nem um Estado, nem 2 Estados, nem 5 Estados. A questão principal, como foi com a África do Sul, a desmontagem do regime de apartheid, a questão principal para uma solução entre judeus e palestinos, se quiser pôr dessa forma, a solução é o desmonte do regime sionista. O regime sionista e suas leis de apartheid têm que deixar de existir. Somente então poderá haver uma solução justa, pacífica e sustentável. Breno Altman é jornalista de origem judaica e fundador do portal Opera Mundi. Os empecilhos da metade palestina no conflito. Já na década de 1930, existia a percepção de que essas duas populações não poderiam conviver num único Estado binacional e, portanto, surge, desde aquele momento, a ideia da divisão do território para a criação de 2 estados independentes, um Estado judeu e um Estado árabe. Os árabes permanentemente recusaram a proposta, apesar de terem sido derrotados em muitos conflitos e diversas guerras no momento tão próximo dos eventos do dia 7 de outubro de 2023, quando terroristas do Hamas atacaram a população israelense e massacraram todos aqueles que puderam, é pouco provável que possa se consolidar a ideia de criação de um Estado palestino. Mas, no horizonte, talvez isso seja possível no momento em que os árabes aceitarem a existência de um Estado judeu independente na região. A oficialização do Estado da Palestina, que ainda não é assim reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, por exemplo, e por potências, como os Estados Unidos, seria um passo relevante. Uma das questões mais importantes, uma delas, é o reconhecimento do Estado da Palestina. Ou seja, a solução inicial lá de trás das Nações Unidas de criar 2 estados naquela região. Um Estado palestino e um Estado israelense, Estado judaico, né? Apenas isso não basta. É preciso também desenvolver condições para que a paz prospere, né? Ou seja, é preciso, eles vivem num território pequeno, são vizinhos, é preciso criar aí condições para que essas comunidades parem de se confrontar. O problema é que o Estado de Israel não aceita a criação de um Estado palestino. Ponto número 1. Ponto número 2. O Estado de Israel sequer reconhece o direito dos palestinos às terras palestinas. Por quê? O Estado de Israel continua promovendo assentamentos judaicos em territórios palestinos, expulsa os palestinos e coloca a população israelense. E isso vai gerando ressentimentos. Não é à toa que, se a gente for pegar apenas do século XX para cá, eles estão em conflito desde o surgimento do Estado de Israel.
Pio Pena é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB. A migração do povo judeu em maior número se intensificou com a criação do sionismo, na virada dos anos 1800 para 1900. Em 1948, foi proclamada a independência do Estado de Israel, desde quando se intensificaram os conflitos com os palestinos. Este foi o Estação História de número 229, origens das informações utilizadas ao longo desta edição, portais da Organização das Nações Unidas, ONU, do Estado da Palestina, do Estado de Israel e do Reino Unido, além das entrevistas concedidas por Walid Rabah, Samuel Feldberg, Marcos Knobel, Muna Omran, Breno Altman e Pio Pena. Grupo Rádio Web, produção, edição e apresentação, Diego Brião, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas e direção de jornalismo, Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.